The mighty fortress is our God. Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. É sempre uma grande alegria no dia do Senhor poder estar reunidos na casa do Pai, na expectativa de poder cultuá-lo e, acima de tudo, aprender da sua palavra. Então, que nessa noite o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele abra os nossos olhos para entendermos a verdade do Evangelho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Você que nos visita essa noite, saiba que nós estamos expondo todo o Evangelho de Marcos. Começamos lá no capítulo 1 e agora chegamos ao capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Já vimos aí há alguns meses tratando sobre esse Evangelho. E agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto muito importante, para um texto marcante da palavra do nosso Senhor, que é Marcos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 8. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus que farei nesse instante. Ouça o que diz as Sagradas Escrituras. Marcos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns que há, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer por estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por essa noite, pela tua palavra. Graças te damos por mais este momento. E agora que diante dela estamos, rogamos ao Senhor encarecidamente: desvenda, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Essa é a oração que te fazemos, ó Cristo, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome santo do nosso Redentor. Amém e amém. Queridos irmãos, você já enfrentou aquela vergonha de subestimar a capacidade de alguém e no final ser surpreendido vendo a pessoa ir além do que você esperava? Tipo, você olha para alguém na igreja ou no trabalho, e porque você cresceu com ela, ou porque você se envolveu, ou esteve ao seu lado todo o tempo, você acredita que ela não será capaz de executar aquela tarefa. E aí você diz: pastor, peça para que outra pessoa faça isso. Fulano não conseguirá fazer, eu conheço. E de repente você é surpreendido pelo fulano fazendo bem feito e melhor do que você. Você já passou por isso? É ou não é constrangedor? E o nosso texto, esta noite, nos mostra algo semelhante. Veja, na última semana nós acompanhamos a frustração dos seguidores de Jesus. Os discípulos esperavam algo muito grande do Mestre. Os discípulos esperavam glória, esperavam triunfo. Mas as palavras de Jesus sobre sofrimento, sobre morte, inclusive sua situação que atingiria até mesmo os discípulos, não caiu muito bem para eles. O que começou como uma história de triunfo se parece cada vez mais com uma tragédia.
Na verdade, a revelação de Jesus foi uma revelação radical e revolucionária, totalmente fora da sincronia com as pretensões messiânicas dos discípulos. Eles não esperavam Jesus falar sobre morte, falar sobre sofrimento. Toda percepção acerca de Jesus começa a ficar meio que confusa na mente dos seus seguidores. Os discípulos não pareciam muito animados a partir dali. Estavam mais que agora decepcionados com o resultado de toda a conversa. Mas agora Cristo vai mudar a situação. Cristo vai revelar de maneira gloriosa quem Ele é e o que Ele veio fazer nesse mundo. Cristo revelará, queridos irmãos, o seu verdadeiro poder aos seus discípulos. E é justamente isso que temos essa noite. É justamente isso que temos em nosso texto. Jesus encorajando os seus discípulos com a verdade sobre Ele. Por isso, com essas breves informações, eu convido vocês a entenderem que um conhecimento profundo e íntimo acerca de quem é Jesus nos encoraja a enfrentar as trevas diante de nós. Repetindo, um conhecimento profundo e íntimo acerca de Cristo irá nos encorajar a enfrentar as trevas diante de nós. Por isso, não feche sua Bíblia, veja o que diz o verso de 1 até o verso 4, por favor. Acompanhe comigo. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Queridos, o capítulo 9 começa com um verso que parece estar fora de ordem. Isso porque esse verso, o verso primeiro, faz parte ainda da conversa, do diálogo de Jesus com os discípulos, com aquela multidão, sobre o preço de segui-lo, sobre ter que tomar a sua cruz, ter que negar a si mesmo, ter que enfrentar a morte, enfrentar o sofrimento para ganhar a vida eterna. Não que Jesus estivesse falando sobre mérito, sobre alcançar pelas suas forças, mas alcançar a vida eterna por confiar nele. O que nós temos agora no início do capítulo 9 é justamente a sequência do texto, ou a sequência da narrativa, daquela conversa de Jesus, para poder dar nexo e ligar os acontecimentos, para que você entenda o que Cristo quer mostrar nesse momento a todos nós. Esse verso primeiro foi colocado aqui justamente para ligar os dois eventos, a conversa de Jesus e a transfiguração. Veja por quê. A convocação de Jesus ao discipulado sincero, a uma vida sincera de discípulo, enfatizou o custo de segui-lo. A lealdade ao Senhor e uma vida abnegada seria então o princípio da vida cristã. Isso ficou extremamente claro para todos nós que estudamos esse texto nos últimos domingos. Só que perceba bem, Jesus havia sugerido que há outro lado do discipulado. Não é só sofrimento e dor. Existe glória também em seguir a Cristo. Existe glória. Porque aqueles que perderam a sua vida e que vão perder por causa de Cristo, vão ganhar algo sublime. E é justamente isso que Cristo quer colocar e inculcar no coração de todo leitor e dos seus discípulos nesse momento. E essas palavras aqui, elas não são apenas um exagero motivacional. Isso era uma verdade. Existe uma glória para aqueles que servem o Mestre. Existe uma glória para aqueles que perdem a sua vida aqui nesse mundo, defendendo o nome de Cristo. E Jesus vai falar sobre ela agora. E Marcos vai representar, ou vai nos contar, o valor dessa glória. Pense aí no ânimo dos discípulos, ouvindo as palavras de Jesus sobre morte.
Pense aí no ânimo dos discípulos, ouvindo a palavra de Jesus sobre sofrimento. Tome a sua cruz e siga-me, eu vou morrer. Tenho certeza que essas palavras deixaram todos os discípulos desanimados, porque a informação é devastadora. A glória dá lugar ao sofrimento, a expectativa dá lugar ao desânimo. Mas o discurso de Cristo termina com essas palavras extraordinárias, porque ao final do seu discurso, ele termina enfatizando: em verdade te digo, que alguns do que aqui estão não provarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus termina o seu discurso com uma profecia animadora. Na verdade, ela é uma palavra de conforto, dirigida àqueles que atendem o seu chamado, dirigida a vocês hoje. Porque ele diz que, mesmo apesar do grande custo em segui-lo, existe uma glória para o seu povo. Veja, muitos têm discutido o que seria isso, o que as pessoas veriam antes da morte. Que evento seria esse? Mas sem entrar em detalhes das diversas explicações que dão a esse texto, o próprio contexto nos ajuda a entender o significado. Alguns do que ali estavam iriam contemplar a grandeza de Deus revelada em Jesus. Jesus não seria este homem fraco, pintado na mente dos discípulos. Não, ele é o Filho de Deus. Nós já demonstramos aqui ao longo do que falamos que no Evangelho de Marcos, o reino de Deus e a pessoa de Jesus estão tão integralmente unidos que são inseparáveis. Por isso a promessa aqui. Por isso a promessa que algum dentre estes homens, desanimados, tristes e cabisbaixos, duvidosos, vão ver o poder da glória do servo sofredor. Vão ver a glória no sofrimento, vão ver a glória na morte, vão ver o poder do Evangelho na vida daquele que estava diante deles, do humilde Jesus. O que eles verão irá surpreender a todos. E esta glória será vista nos eventos seguintes, na transfiguração de Jesus. Veja como isso é descrito. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós à parte a um alto monte. Marcos nos diz que 6 dias depois daqueles acontecimentos, daquela conversa de Jesus, depois que Jesus jogou um balde de água fria nas expectativas dos discípulos, algo muito importante vai acontecer. Jesus e seus discípulos provavelmente começaram a se mover para Jerusalém, para o lugar onde Jesus disse que vai morrer, onde a cruz e a morte aguardam o Mestre e aguardam também todos aqueles que seguem a Cristo. Podemos imaginar que os discípulos estavam cheios de um pressentimento sombrio, triste, porque andar para Jerusalém é andar para a morte. E agora imagine a tristeza, porque eles passaram 6 dias refletindo sobre as palavras de Cristo. É necessário tomar a cruz, é necessário morrer. Se você quer ganhar a sua vida, você vai ter que perder a sua vida. Se você quer ganhar alguma coisa, você precisa perder. Imagine 6 dias remoendo essas palavras que não envolviam glória, que não envolviam trono, que não envolviam invadir Jerusalém, derrotar os inimigos e então promover a paz ao povo. Imagine 6 dias remoendo dor, sofrimento, morte e cruz. Para os discípulos de Jesus, o discurso não parecia nada o discurso de um rei, ou do Filho de Deus, do Messias. Certamente isso promoveu um grande desânimo no coração de todos. Agora, em meio ao desapontamento, Jesus toma Pedro, Tiago e João e foi para o topo de uma alta montanha. Não sabemos que montanha é esta, mas isso pouco importa, pois o que acontecerá no topo dessa montanha irá envergonhá-los profundamente e envergonhar todo homem e mulher que não tem uma visão sincera de quem realmente é Cristo. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, ele nos diz que os discípulos subiram, ou Jesus levou-os até o monte com o propósito de orar. E perceba algo interessante:
Guarde isso em seu coração e nunca se esqueça disso. No ministério de Jesus, tudo é marcado por oração. É sempre depois da oração que algo grandioso acontece. Um grande evento sempre é precedido por instantes de oração. Por isso, não se esqueça: sem oração não haverá mudança. Sem oração não haverá avivamento. Sem oração não haverá nada. Olhe para o ministério de Cristo, ele sempre ora e algo grandioso acontece. Ele está orando e anda por sobre as águas, ele ora e multiplica os pães, ele ora e algo aqui vai acontecer. Sem oração nada acontece. Não adianta você fazer e se esquecer que o seu lugar é aos pés de Cristo em oração. Sem oração não há nada. Jesus leva os seus discípulos ao monte para orar. Homens que estavam desanimados, se coloquem no lugar deles. Às vezes, quando nós estamos desanimados com algo, perdemos até as forças para orar, ou meio que fingimos que estamos orando. Imagine os discípulos assim naquele momento, sem ânimo, desmotivados, remoendo na mente: ele vai morrer, nós vamos ter que morrer, isso não está certo. E de repente, algo surpreendente acontece. Um grande espetáculo vai acontecer aqui. Marcos nos diz que Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. A palavra usada aqui é a palavra da qual deriva o termo que nós conhecemos como metamorfose. A gente tem um conhecimento dessa palavra e foi nos ensinado na escola, né? Quando a lagarta vira borboleta, sofre tudo isso, mas aqui é diferente. Segundo o evangelista, Jesus sofre uma transformação. Entenda, Jesus não se transforma em algo que ele não era. Ele apenas revelou algo que estava oculto aos olhos humanos. Os discípulos que duvidaram de Jesus são surpreendidos agora com a verdade acerca daquele homem humilde, daquele homem à sua frente. E então Marcos diz que as vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Queridos, esse evento foi tão significativo, tão grandioso, que cada evangelista usa uma frase diferente para descrever o que acontece. Sabe aquele momento que você está diante de algo que falta palavra para descrever aquele lugar, aquele momento, aquela situação? É isso que acontece aqui. Marcos diz que as roupas de Jesus ficaram brancas, como nenhum produto existente na terra poderia deixar as roupas daquele jeito. Mateus diz que Jesus brilhava como o sol. Lucas diz que ele brilhava como um relâmpago. Os evangelistas tentam descrever o que acontece naquele monte. Só que nenhuma palavra existente no vocabulário humano possuía as qualificações perfeitas para descrever o espetáculo daquele momento. Mas o que aconteceu ali? O que de tão extraordinário aconteceu naquele monte? Jesus, diante dos seus discípulos, daqueles 3 homens, retirou dele o véu que ele usava para cobrir a sua glória. Você consegue imaginar isso? Por um momento, como diz certo escritor, o véu da humanidade foi levantado e a sua verdadeira essência foi revelada aos olhos de todos. Homens que andavam tristes, desanimados com Jesus, homens que tiveram alegria e esperança roubadas pela mensagem da cruz, viram a glória do unigênito do Pai. As trevas que habitavam no coração deles agora foi dissipada pela luz do Filho de Deus. As trevas, o medo, o terror, o pensamento triste daquele homem que vai morrer, que vai se entregar, agora some, porque eles contemplam a glória do unigênito do Pai. A luz que eles viram era a luz da glória de Deus. Queridos irmãos, a glória de Cristo é o combustível para uma vida de dedicação e serviço. E aqueles homens estão contemplando a glória de Deus. Queridos irmãos,
Com frequência, sentimos-nos tentados a desistir do serviço cristão. Às vezes nós somos tentados a desistir de tudo, face à cruz, face às aflições que este serviço envolve, porque ser cristão não é fácil, é negar a si mesmo. E ainda mais vemos tão pouco ao nosso lado e vemos tantos contra nós. E às vezes a gente percebe que o nosso nome, eles são rejeitados como indignos, e que todo tipo de malignidade é dito a nosso respeito, porque cremos no Evangelho, porque defendemos a vida, porque defendemos as verdades de Cristo. Vemos o mundo enfatizando que a felicidade está aqui, que é neste mundo, nos seus prazeres, e que aqueles que vivem sem aproveitar esse mundo estão desperdiçando a sua vida. O mundo nos leva a entender e a ver que a vida cristã é um desperdício, que estamos perdendo tempo em não aproveitar todo esse mundo. Por isso não me admira que a fé de muitos enfraqueçam. Isso porque não conseguem ver a beleza de Cristo. Isso porque não conseguem entender quem é Cristo de verdade. Isso porque não conseguem contemplar a grandeza do Filho de Deus. Porque se enfraquecem porque Jesus é visto como um qualquer. Não conseguem contemplar o espetáculo da beleza, da glória do nosso Redentor. Não conseguem ver os benefícios da esperança em Cristo. Acham que a sua esperança está nesse mundo. Acham que a esperança está em se entregar aos prazeres. Não, a esperança é Cristo. A esperança é entender a glória de Cristo. A esperança é entender quem Ele é. A beleza de Cristo nesse evento, a visão da sua glória, serve de graciosa garantia para mim e para você, que há muito reservado nos céus para aqueles que seguem a Cristo. O mundo com seus prazeres não são nada diante daquilo que está reservado para você, querido irmão. Não permita que o mundo roube de você a alegria de contemplar a glória da eternidade, porque o mundo tenta seduzir, mas Cristo está aqui para mostrar que vale a pena olhar com amor para Ele, vale a pena olhar com um coração quebrantado para Ele, porque Ele é melhor do que tudo nesse mundo. Agora veja, a questão é, como essa cena poderia trazer paz? Como essa cena poderia trazer encorajamento, revelando que Jesus é o Filho de Deus? Quero que você se lembre nesse instante de um evento no Antigo Testamento que desvendará este mistério para nós e que envolve um grande libertador. Talvez o libertador que estava sendo pensado e alimentado no coração dos discípulos. Como ele vai libertar Israel se ele vai morrer? Moisés não foi assim. Moisés enfrentou Faraó, Moisés enfrentou aquele homem e venceu. Como Jesus não pode ser esse libertador? Lembre-se de um evento na vida de Moisés. Moisés subiu ao monte e quando estava na montanha com Deus, ele implorou para ver a glória de Deus. Vocês lembram o que aconteceu naquele dia? O texto diz assim: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quando Moisés teve aquele vislumbre momentâneo do olhar para trás da glória de Deus, a experiência foi tão intensa, a glória das costas de Deus foi tão refulgente, que quando Moisés olhou para ela, o seu próprio rosto começou a brilhar com um brilho radiante. E quando ele desce do monte, as pessoas ficam com medo de encostar, porque o seu rosto estava brilhando. Só que o brilho do rosto de Moisés não era dele mesmo, mas sim uma luz derivada. Ali era um mero reflexo da glória que ele viu da presença de Deus. Assim como a luz reflete, assim como a lua reflete o brilho do sol, foi aquilo que aconteceu. O rosto de Moisés não era a fonte da luz,
No Monte da Transfiguração é diferente. Os discípulos testemunharam a verdadeira glória de Deus, não uma glória refletida, mas eles viram a fonte de glória, eles viram a luz que veio do próprio Cristo. Queridos, os discípulos, depois de andarem com Jesus, de ouvirem as suas últimas palavras, achavam que conheciam o Mestre, começaram a julgar por aquilo que ele disse que vai fazer. Ele vai morrer, ele não serve para nós. Mas o Mestre revela que eles não conheciam de verdade, porque quando Jesus revela a sua verdadeira identidade, a sua glória é vista por todos os homens. E o interessante, queridos, é que mesmo sendo tão grandioso este momento, Jesus não refletiu toda a sua glória naquele instante. Um escritor diz que ele adaptou para que os fracos discípulos pudessem contemplar. Pense nessa glória, e vamos falar sobre ela já já, mas pense nessa glória, a verdadeira luz do mundo se revelando para demover qualquer tipo de ideia fraca sobre quem ele realmente é. Algo que se tornou mais real e vivo, com a voz que saiu da nuvem dizendo: este é o meu filho amado. Naquele instante, toda dúvida foi lançada fora. Se existia medo e dúvida sobre o futuro, ali aquela cena revelava confiança. O Filho de Deus realmente veio ao mundo. Se estes homens estavam tristes, pensando em fraqueza, agora Jesus revela a força do seu poder. Ele é a luz do mundo, ele é a fonte da vida, ele é a própria vida. Queridos irmãos, conhecer Jesus, e eu estou falando de conhecer Jesus de verdade, não é aquele conhecimento de poucas horas no domingo, ou aquele conhecimento de poucas horas onde você vem 2, 3 vezes na semana na igreja. Eu não estou falando desse conhecimento, eu estou falando de intimidade com Cristo, de intimidade com a sua palavra, de uma vida com Ele. Faz toda a diferença na minha e na sua vida, porque conhecer a Jesus de verdade demove de nosso coração todas as incertezas, nos ajuda a enfrentar todos os medos dessa vida, porque saber que Ele é Deus, e que sendo Deus Ele está no controle de tudo, isso nos ajuda a descansar, até naqueles momentos em que as coisas não dão certo. Sendo Ele Deus, eu não temo o fato de ter perdido o emprego, logo em um momento tão crítico da nossa nação. Sabe por quê? Porque Ele não vai nos desamparar. Ele é Deus. Certo de que Ele é Deus e que controla tudo, eu não vou me afligir quando o câncer e qualquer outra coisa vier sobre a minha vida, pois eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que o meu corpo é frágil, eu sei que Ele sofre e que Ele pode até morrer, mas em Cristo a minha alma não morre, porque o seu estado é eterno. Conhecer Cristo me faz descansar nessas verdades. É a certeza do conhecimento de que Cristo é o Filho de Deus, o Senhor do mundo, que me concede forças para enfrentar as trevas à minha frente, porque a verdadeira luz do mundo habita em meu coração, habita em seu coração. Por isso nós não precisamos temer o mundo, porque a certeza de quem Cristo é nos fortalece e nos ajuda a enfrentar esse mundo. Você possui essa certeza? A verdade que Jesus é o Filho de Deus lhe ajuda a enfrentar o mundo? A verdade que o Senhor, que o seu Redentor vive, lhe fortalece e lhe ajuda a enfrentar com fé as piores situações dessa vida? Querido irmão, Cristo é aquele que é o Senhor. Cristo é aquele que é todo amor, aquele que lança fora o medo, aquele que dissipa as trevas, aquele que nos faz andar na luz. Conhecer Cristo nos faz fortes, conhecer Cristo nos ajuda a andar nesse mundo. Você conhece Cristo? Você descansa no resplendor da glória de Deus? Agora perceba algo interessante: a certeza de quem Jesus é não me ajuda apenas a lidar com essas dificuldades da vida, mas ela garante algo maior. Marcos nos ajuda a entender no verso 4, quando ele diz: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando
com Jesus. Quando os discípulos estavam assistindo aquela exibição de glória, o avanço de glória, e sem saber explicar aquilo, algo surpreendente acontece. Elias e Moisés aparecem e começam a falar com Jesus. Imagine que cena gloriosa, que espetáculo estava acontecendo ali. Os discípulos que antes desanimados e tristes, agora estavam vendo Elias e Moisés conversando com Jesus. Os grandes nomes do Antigo Testamento agora estavam ali na frente conversando com o Mestre. Deus estava mostrando a homens desanimados que a esperança deles, a esperança de libertação, a esperança de uma nova vida, não seria com um homem como Moisés e como Elias, mas seria alguém muito maior. Seria em Jesus. E aquela cena contemplada pelos discípulos é o cumprimento das últimas palavras do Antigo Testamento, no capítulo 4 de Malaquias. Lá em Malaquias diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebarias, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias nós falaremos domingo que vem. Mas a promessa que nós temos aqui é que a salvação viria por meio do sol da justiça. Ele trabalharia para destruir os perversos, e agora estava se cumprindo. Elias e Moisés, os representantes da lei e dos profetas do Antigo Testamento, os grandes libertadores, estavam ali juntos, mostrando que em Jesus tudo se cumpre. Que a lei apontava para Cristo, que os profetas falaram desse dia, o dia onde o pacto da nova aliança seria estabelecido. O sol da justiça nasceu para promover salvação. O sol da justiça era Jesus. O que temos aqui nesse monte, queridos, como aconteceu em tantos outros montes no Antigo Testamento, é um novo pacto sendo estabelecido. Aqui não é o Monte Sinai, onde a lei é estabelecida, nem o Monte Ararat, onde a vida recomeça, nem mesmo o Monte Carmelo, onde o libertador vence os inimigos. Não, esta é a montanha do Evangelho. Aqui a lei e a graça de Deus convergem naquele que é Deus encarnado, aquele que é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Glória a Deus por isso, porque se quando estavam desanimados, os discípulos pensavam que Jesus não era como os libertadores que já existiram, agora esta cena é surpreendente. Porque o representante da lei Moisés e o maior profeta Elias depositam aos pés de Cristo os seus ofícios, mostrando que agora nem Moisés e nem Elias, mas Cristo será o verdadeiro libertador do seu povo, o grande libertador, aquele que promoverá a salvação. A questão é, como ele faria isso? Como ele seria esse grande libertador se ele falou de morte? Todos conheciam a história de Moisés e de Elias, que lutou sozinho contra os profetas de Baal, que enfrentou Faraó. Mas e Jesus, como ele vai fazer isso? Ele vai morrer. O sol da justiça vai agir com poder e glória para libertar o seu povo. E veja como isso vai se dar. Mesmo que Marco não nos conte, Lucas registra em seu livro que eles estavam conversando com Jesus, discutindo sobre a sua partida, sobre a sua morte. Eles falavam sobre a cruz. Eles falavam sobre a morte de Jesus. E o tempo indica que foi uma conversa prolongada. Imagine os discípulos lá presenciando essa cena. Jesus, Moisés e Elias conversando, dizendo: é necessário que você morra de verdade. A morte vai revelar algo grandioso. A morte vai ser o meio para a salvação. Eles conversavam sobre isso.
Essas duas grandes figuras do Antigo Testamento falaram com Jesus sobre a nova criação da aliança em seu sangue. E entenda algo interessante. A palavra morte aqui, ou partida, no grego, lá no texto original, é a mesma palavra para êxodo. Então Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre o êxodo que ele iria promover. Ele conduziria o povo de Deus para fora da escravidão, não de uma nação opressora, mas da pior opressão que o homem vive, a escravidão do pecado. Sua morte seria a nova Páscoa. Seu sangue não marcaria apenas os umbrais das portas, onde a chuva poderia remover o sangue. O sangue de Cristo agora marcaria não os umbrais, mas a nossa própria vida. Ninguém, e nem mesmo a morte, poderiam remover o símbolo que revela aquilo que sela o povo de Deus, garantindo a sua salvação. Queridos irmãos, ali estão os discípulos embasbacados com tanta glória. Pedro deve ter ficado com tanta vergonha ao ver Elias e Moisés falando sobre morte, aquilo que ele disse há poucos dias atrás: vamos fugir, Senhor, o Senhor não precisa morrer. E lá está Moisés e Elias dizendo: a morte é necessária, é pela sua morte que vai haver libertação. Tiago e João envergonhados por pensar que ele não era o rei, que ele não daria conta de exercer o papel que ele veio, porque ele é fraco, vai morrer. Eles ouviram que a morte de Cristo estabeleceria a nova vida, uma nova Páscoa para o povo de Deus. Como eu disse, não livres de um cativeiro terreno, de algemas de ferro, de uma servidão meramente terrena, não. O que Cristo vai realizar, vai nos libertar da escravidão mortal, que não apenas nos impediria de pisar em uma terra separada, mas nos impediria de entrar na Nova Jerusalém. Hoje, por meio desse Cristo, desse Jesus que o mundo rejeita, desse Jesus que o mundo não dá nada por ele, desse Jesus que os homens colocam todo tipo de nome sobre ele, mas é por meio dele, de sua obra, que nós somos livres do cativeiro do pecado. É por meio dele que nós estamos livres das exigências mortais. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, ele nos libertou. Por isso você pode se alegrar, por isso você é liberto, você é livre, você pode se alegrar nessa certeza, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. E foi isso que ele veio fazer. O Cristo fraco, rejeitado pelos homens que muito julgaram, ele promoveu a libertação verdadeira da sua alma. A libertação que não impediria você apenas de chegar a Jerusalém, mas de entrar no país de Deus. E hoje, por meio dele, nós temos a plena certeza de que não há condenação. Nenhuma dificuldade, por mais dura que seja, por mais dolorosa que seja, pode apagar o peso de glória de Cristo selado em você. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vale a pena segurar e carregar a sua cruz. Vale a pena servir a esse Cristo, porque nenhum sofrimento é maior do que o que está reservado na glória para nós. Vale a pena ser chacoalhado por esse mundo, rejeitado pelo mundo por amor a Cristo, porque os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Vale a pena negar a si mesmo, vale a pena perder a vida para ganhar a salvação, vale a pena porque a glória de Deus em Cristo garantiu a você que nada vai roubar de você a certeza da vida. Por que temer? Por que desanimar? Por que viver afastado, achando que as glórias e os prazeres estão aqui? Não estão. A glória está nos céus e você verá. A glória é Cristo, o resplendor da glória de Deus. A esperança e o grande tesouro é Cristo para nós. Ele nos dá a certeza, por meio do seu sofrimento, da sua morte, aquilo que Moisés e Elias conversaram,
que Ele é o grande libertador. E diferente de Moisés e Elias, que não impediram outros cativeiros na frente, o nosso grande libertador, não existe inimigo que pode detê-lo. Nada pode nos impedir de entrar na Nova Jerusalém. Nem tribulação ou angústia ou perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo ou espada, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso grande libertador. Ele venceu, Ele destruiu o inimigo, Ele garantiu a vida, Ele garantiu a glória ao seu povo. Por isso, conhecer e descansar em Cristo intensifica essa certeza em nosso coração. Conhecer e descansar em Cristo nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades dessa vida. É conhecer Cristo de verdade que vai lhe ajudar a lidar com seu marido difícil. É conhecer Cristo de verdade que vai lhe ajudar a lidar com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. É conhecer Cristo que vai lhe ajudar nessa vida. Sabedores de que esse pacto é real, de que Cristo é real, eu posso viver sem medo do amanhã, sem medo do que está por vir. Se perseguições ou se dificuldades virão à minha vida, eu não estou nem aí, porque Cristo, o esplendor da glória de Deus, garantiu que nada vai roubar o maior tesouro do cristão, Ele mesmo. Por isso, como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não produza mantimento, eu todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É essa certeza de conhecer Cristo que tem o verdadeiro servo. Isso revela e descreve a sua vida. Você entende que mesmo que não haja nada, que o fruto minta, que mesmo que falte o gado no curral, você se alegra em Cristo, porque você conhece Cristo. É o conhecimento verdadeiro e íntimo de Cristo que nos fortalece nessa vida. Se você anda triste, desanimado, cabisbaixo, passe e procure conhecer Cristo, porque você ainda não conhece de verdade. É a certeza sobre Jesus e a sua obra que nos fortalece ao ponto de exultar, mesmo carregando uma cruz. Vejam bem, queridos, toda essa cena, tudo que acontecia mexeu com todos os discípulos, atingiu Pedro, o Pedro que chamou Jesus a fugir. Agora não se esconde, não se contenta, não consegue ficar parado, ou não consegue ficar sem falar. Agora veja o que acontece nos versos finais. Veja do verso 5 ao verso 8, por favor. Diz assim: e então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. E a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele, senão a Jesus. Queridos irmãos, a experiência da montanha foi extremamente marcante para Pedro, Tiago e João. Eles não conseguiram esquecer tudo que eles viram naquele dia, tudo que se passou ali. Mas quem esqueceria esse espetáculo? Quem conseguiria tirar da mente a explosão da glória triunfante do Messias? Quem tiraria da sua mente percebendo toda essa glória? Esse evento marcou tanto aqueles homens que ele, em seus escritos, falaram com entusiasmo. João, décadas mais tarde, ao escrever, disse: vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O que aconteceu naquele monte ficou marcado no coração desses homens. E veja como Pedro reage.
Aquele mesmo Pedro que chamou Jesus para fugir, dizendo que ele não merecia passar pela morte. Olha o que ele diz. Ele olha para Jesus e diz: mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, pois eu sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Primeiramente, veja que Marcos diz que ele não sabia o que dizer. É aquela mesma cena onde você não sabe o que falar, aí você quer falar alguma coisa, você mete os pés pelas mãos, você não sabe o que falar, e Pedro age aqui. E essas palavras de Pedro geraram muita discussão. O que realmente levou Pedro a fazer, a comer? Senhor, vamos fazer 3 tendas. Será que ele está sentindo tão bem naquele lugar, que ele não queria ir embora, e por isso sugere fazer 3 tendas ali? Ou será que ele está com medo? Por saber que aquilo é tão duro, por saber que aquela cena não é comum, que essa história de fumaça, de nuvem, de voz, de luz nunca terminou bem no Antigo Testamento. Veja, temos um pouco das duas coisas aqui. Tudo era tão impressionante que Pedro não sabia o que fazer. Mas ao mesmo tempo que era impressionante, era também... porque aquela cena não lhe era estranha. Pedro já ouviu falar muito sobre isso. Ele cresceu ouvindo falar sobre montanha, sobre fumaça, sobre trovões, sobre o povo ter que ficar distante, senão morreriam. Pedro estava com medo. Com tanto medo que ele não sabia o que dizer, segundo Marcos. E ele meio que gagueja aqui, dizendo: mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A palavra traduzida como tendas aqui é a mesma palavra que deriva o nome tabernáculo. Será que essa proposta partiu porque ele estava extremamente empolgado aqui? Estaria ele dizendo em seu coração: é isso, o reino chegou, não há necessidade de cruz, não há necessidade de morte, não há necessidade de vergonha, vamos ficar aqui, Senhor, e vamos aproveitar tudo. Será que era isso? Ou ele estava assustado pensando: ou fazemos tabernáculo ou será o nosso fim? Porque ninguém que esteve na presença de Deus, ou que é pecador, teve o seu fim muito bonito. Quando Deus disse a Moisés que nenhum homem podia ver a face dele, ele estava dizendo que havia uma distância entre Deus e a humanidade. É como se ele estivesse dizendo: ninguém pode suportar a realidade de Deus e permanecer vivo. O que Pedro está dizendo aqui é: nós precisamos de um tabernáculo, precisamos estabelecer rituais para nos proteger diante da presença de Deus. Toda empolgação agora gera medo. Se os discípulos estavam assustados com a transfiguração e a aparição de Moisés e Elias, seu medo agora transforma em um terror, algo terrível, porque o espetáculo ainda não acabou, e mesmo assim está lá ele com medo. E aí algo acontece que confirmava o desejo de Pedro de uma tenda. Marcos diz que em meio ao silêncio daquela noite, veio uma nuvem que os envolveu. Que imagem gloriosa deve ter sido essa, queridos. A glória de Deus envolveu aqueles homens. A mesma glória que é descrita tantas vezes ao longo da Escritura. Aquela glória que passou por Moisés na fenda da rocha. A mesma glória que cobriu a tenda do encontro, vocês lembram? A mesma glória que encheu o templo quando foi construído. A mesma glória que deixou o templo lá em Ezequiel, quando por causa dos pecados dos homens, ela foi embora. Aquela glória, a glória da presença de Deus, aparece e envolve Moisés, Elias, Jesus e os discípulos. Queridos, faziam mais de 600 anos desde que alguém em Israel vira a glória de Deus. Mas agora lá estavam Pedro, Tiago e João envolvidos na glória. Nem mesmo Moisés, o grande libertador, foi permitido no Antigo Testamento contemplar diretamente, porque senão morreria. Agora Deus dá glória a Moisés dizendo: contemple a minha face, porque ele está olhando para Cristo. Os discípulos sabiam do terror que aquela nuvem representava. E Lucas diz que eles ficaram com tanto medo quando entraram na nuvem, porque eles estavam na presença do próprio Deus. Contudo, Pedro, Tiago e João não morreram. E sabe por quê?
Sabe por que eles não morreram? Porque antes de que qualquer comentário fosse feito, a voz quebra o silêncio do medo. A voz sai daquela nuvem, sai da glória e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque eles não morreram? Porque Jesus estava com eles. Porque ele é um mediador maior do que Moisés. Porque ele é um mediador maior do que todo homem. Porque ele é o mediador que garante que um dia nós também estaremos diante dessa glória. Pedro, Tiago e João poderiam ficar radiantes com aquela glória, contemplando o espetáculo, porque Cristo estava do lado deles. Queridos irmãos, esses homens experimentaram algo que a nossa alma transformada e convertida almeja. Eles experimentaram a verdadeira e final adoração. A adoração é uma prévia aqui daquilo que todos os corações desejam. Pedro experimentou isso, mesmo que por um pouco tempo, mas que foi suficiente para aquecer o seu coração. E entenda, por adoração eu estou falando não apenas de crer, porque adorar não é apenas crer. Antes de terem subido ao monte, Pedro disse: eu creio que tu és o Cristo. Mas agora eles sentiam isso. Eles foram envoltos pela presença de Deus. Eles tiveram ali uma prévia daquilo, porque todos nós desejamos ver e contemplar a própria face do nosso Senhor, ser abraçado por Ele. Você consegue imaginar que os sentimentos experimentados por Pedro ali, mesmo que por um pouco instante, serão os mesmos sentimentos que um dia você vai experimentar? Porque um dia você também estará na glória de Deus e na presença do Pai. Um dia você também estará diante do Filho. Um dia você também contemplará a face do nosso Redentor. Nós sentiremos essa alegria, este prazer. E quando este dia chegar, queridos irmãos, quando esse dia chegar, nós repetiremos as palavras de Pedro: Mestre, como é bom estarmos aqui, porque estaremos diante dele na glória eterna para todo sempre. Queridos irmãos, este espetáculo impactou a vida de Pedro. O mesmo Pedro que estava decepcionado com Jesus, que ele não era aquilo que realmente aparentava ser, o mesmo Pedro que estava frustrado porque aquele a quem ele seguia se mostrava fraco, agora ele entende que Jesus é diferente. Ele percebe a grandeza de Deus. Queridos irmãos, talvez você ande duvidoso, desanimado, se perguntando se tudo isso é real, se realmente Jesus é aquilo que diz ser. Já se passou tanto tempo e nada aconteceu. Jesus não voltou, não tem mais nenhuma manifestação de glória. O que vemos é maldade crescendo a cada dia. Um mundo oferecendo tantos prazeres e você tendo que obedecer à lei de Deus, que às vezes te impede de aproveitar bem esse mundo como o mundo diz. Talvez você esteja aqui a ponto de jogar tudo para cima, dizendo: não quero mais saber disso. Mas para que essa dúvida não nasça em seu coração, Pedro, o avivado discípulo, escreve algo fantástico para animar você, para nos animar, nós que estamos há mais de 2000 anos deste evento. E podemos estar desanimados por causa do tempo, mas Pedro diz algo interessante. Abra sua Bíblia, na sua segunda carta, no capítulo 1, os versos 16 e verso 19, por favor. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16 até o verso 19. Diz assim: porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade,
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Irmãos, não desanimem, é tudo verdade. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Redentor do mundo, não tenham dúvidas. Eu vi a glória dele, eu ouvi a voz de Deus dizendo e confirmando. Eu sou testemunha, irmãos, não desanimem. O que eu conto a vocês não é uma história inventada com o propósito de instigá-los, não, é tudo real. Acredite, a esperança é real. Eu estava lá. Jesus é o Filho de Deus. Eu ouvi a voz que afirmou isso. Por isso, animem-se. Ouçam suas palavras, guarde-as em seu coração, confie nele. Pedro nos convida a atender as palavras da revelação com alegria, até o dia da vinda do nosso Senhor. A lei e os profetas, tudo aconteceu para apontar para Cristo. Queridos irmãos, nesse encontro nós temos uma profecia do que está por vir. Algo grandioso e consolador para os servos de Cristo. Atente para isso. Talvez você ande triste, com medo das circunstâncias e das situações. Mas o que Cristo nos mostra aqui é que a morte, esse mal que tanto tememos, não será o fim da vida dos discípulos. Você pode sim perder a sua vida para ganhá-la. A morte, esse mal, não é o fim. Jerusalém celeste é o lar e o destino de todos os fiéis em Jesus. Esta passagem nos mostra com segurança de que todos os verdadeiros crentes, aquele que nós amamos, irmãos, parentes, amigos, irmãos que estiveram um dia conosco e que já partiram, eles estão na glória com o Pai. Aqueles que perderam a sua vida em Cristo estão em glória com o Senhor. E quando o nosso Senhor vier, Moisés e Elias e todos os santos que estão com ele virão com o nosso Redentor. E essa imagem e essa cena nos garante essa certeza. Devemos nos consolar no bendito pensamento de que a ressurreição e a vida são futuras realidades para nós. Tudo não acaba quando morremos. O país de Deus é a morada dos fiéis. Existe outro mundo além dessa vida. Mas acima de tudo, devemos nos fortalecer com o pensamento de que até que o dia amanheça, até que o dia chegue, nós estamos seguros, guardados pelo Filho de Deus. Nada vai roubar de você aquilo que Cristo conquistou. E aí o nosso texto termina com uma informação extraordinária, que ao olhar de relance, ninguém mais viram senão a Jesus. Veja, queridos, Marcos relata que Moisés e Elias desapareceram. E eles desapareceram porque eles não eram o centro do acontecimento. Mesmo sendo algo extraordinário ver Moisés e Elias, eles não eram o centro. Era Jesus. Por isso a voz disse: ouçam, filho. Aquela era a voz de Deus, o Pai, dizendo: ouça o Filho. Este grande momento vivido pelo círculo íntimo de Jesus, este momento glorioso não foi uma fuga da cruz, como talvez Pedro pensou, mas a preparação para isso. A morte de Cristo, queridos, é o alicerce de toda a nossa confiança. Nada mais nos outorgará conforto na hora da morte e no dia do juízo, do que saber que Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus e é Ele a quem nós servimos. Pedro, Tiago e João
estiveram presentes em um dos momentos mais sagrados de toda a história. Eles viram o reino de Deus vindo com poder e glória na pessoa de Jesus. E eu finalizo dizendo isso a você. Esse reino é real. Esse reino é verdadeiro. E foi conquistado pelo Messias de Deus, pelo humilde, pelo rejeitado Jesus. Todo esse reino foi garantido para os fiéis. Toda esta glória um dia será vista e experimentada pelos fiéis. Talvez você esteja aqui essa noite se perguntando o que você precisa fazer para herdar esse reino. O texto nos responde: Jesus é o Filho de Deus, por isso ouça. Ouça suas palavras, ouça seus ensinos, ouça Jesus. Ouvir, conhecer, lhe leva a confiar e a descansar nele, pois ele é o seu Redentor. Por isso arrependa-se, querido. Viva para Cristo. Porque a maior motivação para a vida é entender quem Cristo é. Ele deve habitar em seu coração. Ele que é o resplendor da glória de Deus. Ele é a motivação. Ele é melhor do que tudo. Se curve diante dele. Ouça a sua voz. E você, querido irmão, crente em Cristo, a experiência de Pedro, Tiago e João será um dia sua. Um dia você verá o Filho de Deus. Pedro, Tiago e João não viram a plenitude da glória, mas você verá. Você verá. Nós veremos o resplendor da glória de Deus naquele dia. E não somente nós, mas todos os nossos amados irmãos que um dia partiram e estão com Cristo. Porque assim como Moisés e Elias foram vistos e reconhecidos, nós também estaremos diante de Deus com os nossos amados irmãos que um dia partiram, celebrando ao Cordeiro que venceu, habitando da adoração eterna para todo sempre. Almeje esse dia, viva por ele, celebre o Cordeiro, porque se ele venceu, você pode tomar a cruz, você pode segui-lo. Se ele venceu, você pode sofrer as mais duras decepções dessa terra, mas nenhuma delas será capaz de apagar do seu coração a marca do Cordeiro em você, porque o sangue de Cristo foi derramado em seu lugar. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our God.